Bom dia, bom dia. Nós vamos ler agora o capítulo 11 de Marcos. Nós estamos lendo a Bíblia toda, né? Vamos orar? Pai querido, estou aqui na tua presença, Pai, e peço para que tire todo o meu conhecimento humano, Pai, para que o Senhor deixe apenas que eu possa estar na tua presença e que o Senhor nos fale, nos ensine a tua palavra. Eu oro assim, Pai, agradecido, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos lendo a Bíblia. Nós vamos ver um pouco sobre tradição, Mishnah, tradição oral, Talmud, que depois do exílio da Babilônia, os sacerdotes começaram a ensinar. E nós vamos ver que Jesus, ele tem uma reação em relação a essa tradição no templo. Se você olhar para a central do Brasil aqui no Rio de Janeiro, muitos camelôs rodeavam a central do Brasil para vender suas mercadorias. Se você for em Madureira, na rua de Madureira, muitos camelôs tomando a calçada, né? Aí tem aquele choque de ordem, que vem o rapa, leva tudo. Só que no templo lá o que estava acontecendo era mais ou menos isso. As pessoas estavam fazendo câmbio, estavam vendendo e comprando mercadoria, e Jesus tomou uma decisão ali e ele foi questionado sobre isso. Mas eu quero chamar mais atenção a vocês do que fala sobre a figueira seca. Do verso 20 até o verso 27. Mas vamos ler que a gente vai chegar lá. Quando se aproximaram de Jerusalém, Marcos capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo os devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que você está fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito. E eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam ramos que haviam cortado nos campos, os quais iam adiante dele. Os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. O reino vindouro é esse, de Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito em Isaías 56:7? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, judeus e gentios. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. No templo, essa questão, trata-se de... Os gentios podiam transitar no átrio, mas o tumulto começa a levar para dentro do templo as mercadorias. A única parte do templo em que os gentios podiam adorar a Deus e reunir-se para oração era o átrio, comprando e vendendo.
Os peregrinos que vinham à festa da Páscoa precisavam de animais que satisfizessem as exigências rituais para o sacrifício. O sumo sacerdote também tinha os seus rebanhos, os seus pastores, e negociavam os seus rebanhos e os seus pastores. E os seus ali naquele câmbio, ali naquele comércio. Jesus tomou uma decisão ali. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. A figueira secou. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: presta muita atenção nessa parte. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração. Isso aqui é muito importante. Tudo o que vocês pedirem em oração, mas que seja da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, quem vai te atender é o diabo. Presta muita atenção nisso. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe e os seus pecados. Porque olha só, uma pessoa pode orar pedindo para outra morrer. Meu Deus, eu não suporto aquela pessoa, mata ela. Isso não é da vontade de Deus, você tem que perdoar. Você pode pedir também o emprego de uma pessoa. Aquele lugar, eu quero aquele emprego, aquela vaga, manda ele embora. É muito importante, por quê? Porque existe aí um divisor de água. Tem muitas pessoas que vão a alguns lugares, oferecem cachaça, charuto, comida, para poder atingir um objetivo, matar alguém, destruir alguém, fechar o corpo para poder roubar, para poder assaltar. Eu já vi presidiários fazendo oração e falando, né, que eles iam praticar o mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe uma deturpação muito grande da Bíblia. A Bíblia não tem mentira, não tem erro, mas ela é muito deturpada. Então prestem bastante atenção nisso. Jesus está falando: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará aos seus pecados. A autoridade de Jesus. Agora, aqueles sacerdotes que viram e souberam que Jesus foi fazer aquilo, foram perguntar para ele com que autoridade ele derrubou mesa, com quem deu aquela autoridade para ele fazer aquilo, quem, né? Porque aquilo ali era uma tradição que os sumos sacerdotes e os sacerdotes passavam para o povo. Vamos ver. A autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhe farei uma pergunta, respondam-me. Eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que é dos homens, eles temiam o povo, porque todos realmente consideravam João Batista um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus para eles: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Ou seja, nem eles próprios, os sacerdotes, os mestres da lei, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles não seguiam, eles não obedeciam, eles não praticavam.
Eles se apegavam muito mais às tradições orais que foram passadas do que propriamente a palavra de Deus. Então eu aconselho você a ler a Bíblia. Ora, pede a Deus para te dar discernimento para você ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia. Eu vou dar um testemunho para você. As letras, elas se mexem. Amanhã, se eu for ler de novo, parece que as letras se mexeram e eu vou ter um novo discernimento dado por Deus. É verdade isso, eu já ouvi esse testemunho de outras pessoas. Além disso, o Espírito Santo também fala. Você sente a presença do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe.